Conseguiram dar uma olhada lá? Postei um videozinho também sobre as agroindústrias ali para o pessoal, eles que não conhecem muito a respeito, se aproximar um pouco mais do assunto também, né? Entender como que funciona esse processo aí, de que tipo de atividades a gente está falando. E um aspecto bem importante da aula passada que a gente tem que entender, principalmente, é a questão daquele a definição, né, do exercício para fins de apuração do resultado da empresa, né? Então, acho que é uma... Desculpa. Questão do ano agrícola, né? Que a gente tem que compreender bem essa questão, né? Onde na atividade agrícola nós temos o encerramento, então, preferencialmente após o término da colheita, né? Então, digamos que a colheita ocorra lá em agosto, em setembro, né? A gente vai estar encerrando o ano para apuração do resultado lá em setembro ou outubro, né? Então, imediatamente após aí o término da colheita, né? E no caso da pecuária, então é após lá o, o nascimento lá dos novilhos, né? E aí a consequente abate lá das reses, né? Então, é importante a gente entender esses conceitos, que isso distingue das empresas normais, né? Em que a gente tem aí as suas atividades desenroladas de janeiro a dezembro, e em todos esses meses, né, ocorrendo receitas e despesas, que de uma certa forma, né, dado algumas questões aí referente à sazonalidade, né, de vender mais em uns meses e menos no outro, no caso de uma sorveteria, por exemplo, né, que vai vender mais no verão e menos no inverno, enfim, mas ela acaba tendo receitas e despesas todos os meses do ano, né? E na atividade agrícola, tal, pecuária, o que acontece, né? A gente não acaba não tendo receitas e despesas todos os meses do ano, né? Então, o que acontece? Normalmente a gente vai realizando os investimentos lá da plantação, ou daquilo que a gente está cultivando, né? E aí vai chegar um determinado momento que a gente vai fazer a colheita ou o abate, né? A colheita, no caso da agricultura, e o abate, no caso da pecuária, por exemplo, tá? Então vai acontecer o abate, e aí sim a gente vai considerar a receita do período, né? Então, então a gente vai ter alguns meses de despesa, que vai pegar todo o plantio e a manutenção e a alimentação desses animais, se for o caso, e aí depois, posteriormente, a gente vai ter a receita. Lembrando que aí essa receita, a gente tem que descontar dessas despesas que a gente teve desde o início da plantação, né? Ou do início da criação dos animais. Então, por isso que a gente tem essa peculiaridade que distingue daquelas empresas que acabam tendo receitas e despesas ali todos os meses praticamente de forma igual. Então, essa questão essa tempestividade, né, dessas atividades, então elas acabam diferenciando das demais, né? Então, isso que a gente tem que levar em conta, né? Porque essas despesas que ocorrem, né, às vezes o pessoal pode ter uma ótica errada, né? Se a gente conversar, porque eu praticamente me criei também em contato com agricultores, né? Basicamente na questão do fumo, né?
Então, e hoje, eventualmente, eu ainda tenho contato, às vezes a gente tem essa confusão aí, fica aparente quando o pessoal está explicando a questão do relação de quanto ele vai receber agora e o próximo plantio, né? Então, na verdade, o próximo plantio, o custo dos insumos que a gente tem, a gente vai ter lá no ano seguinte, a gente vai saber se a gente vai estar tendo um resultado favorável ou não, né? Então, o pessoal acaba utilizando esses recursos, aí, esses rendimentos como novos investimentos, né? Então, acabam não equalizando aí as custos e despesas com as receitas futuras, né? Então, pegam a receita de hoje, menos os custos e despesas da próxima safra e acabam visualizando um resultado, né? Acabam invertendo essa lógica, né? Mas a lógica correta é a gente pegar aí custos e despesas, né, ao longo do período, até que lá no final a gente vai ter a receita e vai conseguir apurar o resultado de quanto que vai sobrar, se a gente vai ter lá o lucro ou o prejuízo. Quanto a isso, tranquilo, pessoal? Tudo certo? Acho que é um dos pontos assim, mais importantes daquilo que a gente viu. Alguma consideração? Tá bem. Então, a aula de hoje, tá, pessoal? Basicamente vai ser o seguinte: a gente vai terminar alguns conceitos ali importantes, e aí depois eu montei um questionário para vocês. É um questionário que vocês terminam ele, vocês já vão ter a resposta imediata lá daquelas questões. São 10 questões bem simples relacionadas aí aos conceitos chaves que a gente viu semana passada e essa semana, tá? E aí depois, conforme o cronograma, na próxima semana, se não me engano, a gente vai ter a nossa atividade. E aí é um outro trabalhinho para responder nos moldes daquele que a gente fez na semana retrasada, né? Então, com um case, tá em cima dessas duas aulas agora que a gente teve e mais algumas. Na verdade, eu vou deixar só o case com algumas questões ali. Então, bem interessante para vocês discutirem. Aí vai ser uma atividade, a gente vai dar para fazer de dupla ela, tá? Então, vocês poderão enviar, mas aí mais durante a semana aí eu vou montar certinho e vocês vão ter algumas questões lá para responder uma situação do tio lá que resolve montar uma, uma empresa rural lá e vocês vão ter que argumentar com base no conteúdo ali que a gente tem disponível como que eles poderiam proceder, qual seria a maneira mais adequada para eles, tá? Então a gente vai ver esses conceitos hoje. Aí tem aquela atividade para vocês fazerem, na verdade eu chamei lá de exercícios de verificação. Aí vocês respondem lá, vocês já têm um retorno, para a gente estar aprendendo, tá? Bem esses conceitos aí que a gente está trabalhando. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, na aula passada, a gente parou na questão do ano agrícola lá, né? Do exercício social. E aqui a gente tem um ponto importante, né? Que a gente tem uma lei do imposto de renda lá de 85, que ela tornou obrigatório que todas as empresas tinham que coincidir com o ano civil, né? De janeiro até dezembro. Só que isso, sim, trouxe, né, sérios prejuízos para a contabilidade rural, porque isso não batia com essa questão do ano agrícola que eu falei para vocês, né? Porque a época da colheita, o nascimento dos bezerros lá, ou a venda desses animais para o abate, né? Acontecia só no ano seguinte. Então, isso foi de extrema importância, essa necessidade, essa adequação. Então, essas empresas, elas estão configuradas, elas são tratadas de forma diferente, né? Então, isso foi um aspecto bem importante que apareceu para as empresas, tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho na questão, acho que até a Ana tinha adiantado na aula passada lá, mas que forma que a gente vai ter
o que configura, né, caracteriza uma empresa rural, né? Então, aqui uma introdução, né, sobre a forma jurídica, né? Então, a gente tem, como nas empresas normais, volto a falar, né, a gente tem duas formas possíveis, né? A pessoa física e a pessoa jurídica, tá? A pessoa física vai ser aquele agricultor, o pequeno agricultor, né? Que é um ser humano e a existência vai terminar com a morte dele. Aqui são conceitos conforme está na legislação, tá? O que diz, né? Então, a pessoa jurídica é a união de indivíduos, né? E por meio de um acordo, um trato que eles fazem, eles formam uma nova pessoa, né? Uma personalidade distinta de seus membros, né? Então, a pessoa jurídica, a gente sabe que é chamado empresário, né? Lembrando daquele aspecto que a gente tem também da personalidade independente, né? Vocês lembram lá dos princípios de contabilidade que a gente viu, né? Essas pessoas jurídicas, elas podem ter fins lucrativos ou não, né? E essas pessoas são chamadas de empresa, né? Então, as que a gente costuma trabalhar, elas têm fins lucrativos, né? Tem umas que, sem fins lucrativos, quer dizer que elas não visam lucro. Então, todo o valor que elas arrecadam de superávit, né, elas acabam reinvestindo nessa empresa, né, para que possam possibilitar serviços aí normalmente necessários e que completam aquilo que a administração pública, por exemplo, que é uma atividade, é uma empresa sem fins lucrativos, né? Então que ela, na verdade, vai estar complementando essas atividades, né? Então a gente viu um pouco mais lá na contabilidade pública, né? Então as pessoas físicas, agora bem específico da atividade rural, né? Elas vão ser enquadradas como pequeno e médio produtor. E esses pequenos e médios produtores, tá? Eles, para fins de imposto de renda, eles não precisam fazer uma escrituração regular. Tá? Eles apenas vão utilizar lá um livro caixa e efetuar uma escrituração simplificada, tá? Onde eles vão informar lá as entradas e saídas do caixa. Tá? Já as pessoas físicas que vão se classificar como grande produtor, elas aí sim, elas vão ser equiparadas a uma pessoa jurídica para fins contábeis, né? E elas devem fazer uma escrituração regular, tá? Por um contador. E aqui a gente está falando, tá? O pequeno produtor e médio, a gente está falando, pequeno produtor, se não me engano, hoje está em torno de R$ 500.000, tá? Isso aumentou esse limite. O médio produtor até 2.400.000, tá? De faturamento. E acima desse valor, o grande produtor. Então, esses aí eles acabam se equiparando a uma empresa, né? Eles precisam ter um controle maior aí através de demonstrativos contábeis, né? Daquilo que acontece na sua propriedade. Tá? Com relação ao novo Código Civil, né? Então, os tipos de empresa, né? Então, até 2002, né? As empresas eram divididas em sociedade comercial e civil, e a partir de 2003, então, um novo Código Civil, que aí tinha aquele antigo ainda de 1850, o Código Comercial, né? Então, ele acaba criando esse termo empresário, né? Então, o empresário vai ser aquele que profissionalmente, né, realiza alguma atividade econômica para produção ou circulação de bens e serviços. O produtor rural, ele vai passar a ser chamado de empresário rural, tá? Desde que ele se inscreva lá na junta comercial. Senão ele vai ser enquadrado como um produtor rural autônomo, tá? A sociedade empresária, né? Então é um grupo de pessoas que vão celebrar um contrato. Então, quando a gente fala uma sociedade, né? A gente tem que ter mais de uma pessoa, né? Então, por isso que é uma sociedade, e aí eles vão ter reciprocamente, né, uma obrigação um com o outro, tá? E vão estar exercendo uma determinada atividade econômica. Tá?
e compartilhando dos resultados, sejam eles positivos ou negativos. Tá? Então, esse empresário, cuja atividade rural vai ser sua profissão, né, pode exercer como autônomo, aí ele não vai ter o registro na junta comercial, pode ser empresário individual quando inscrito na junta comercial, tá? E sociedade empresária quando ele acaba tendo essa união de duas ou mais pessoas para estar exercendo essa atividade econômica. Tá? Então, com relação à exploração da atividade agropecuária, tá? Aqui a gente tem alguns aspectos aí chamados de econômicos e não jurídicos, né? Então, alguns termos bem importantes para a gente estar gravando. Então, nas explorações agropecuárias, a gente vai ter dois tipos de investimento. Então, o capital fundiário e o capital de exercício. O que é o capital fundiário? Então, o fundiário são todos os recursos fixos que são vinculados à terra e que a gente não consegue retirar, movimentar. Então, a terra propriamente dita, as benfeitorias, né, as edificações, os melhoramentos na terra, a cultura permanente. Tá? Então, cultura permanente e temporário também a gente tem uma distinção, né, que a cultura permanente é aquela em que ele acaba produzindo, por exemplo, as árvores frutíferas, né, ela é uma cultura permanente. Tá? Agora, já o fumo ela não vai ser uma cultura permanente, porque a gente colhe ele e tem que realizar um novo plantio. Tá? O capital do exercício vai ser basicamente a mão de obra. Tá? Por exemplo, o gado, os animais de trabalho, máquinas e equipamentos, tratores. Tá? Esse capital ele pode ser permanente, tá? Não se destina à vida longa, à venda e tem vida longa, né? Como, por exemplo, os tratores, as máquinas, tá? Esses animais de trabalho, ou então ele é circulante, o chamado de giro, bem próximo daquilo que a gente enxerga da ótica financeira, né? Então, quando a gente fala de capital de giro, né? Então, são os recursos financeiros, né? O dinheiro, esses valores que são consumidos aí de curto prazo, né? Então, olha que a gente tem dois conceitos aí de duas figuras, né? Do capital fundiário, então que basicamente a gente pode ligar para gravar bem, né, com relação à terra, né, que o titio tem, e o capital de exercício são aqueles bens ou aquele dinheiro que ele utiliza para colocar em prática essa atividade em cima dessa terra que ele tem, né? A gente observa aqui também duas personalidades distintas, tá, na associação desses capitais. Então, a gente tem a figura do proprietário da terra, tá? Ele participa do negócio com capital fundiário. O que quer dizer isso, né? Então, eu tenho uma fazenda e eu tenho uma área de terras lá, eu sou o dono da terra, tá? O proprietário. E a gente tem o empresário, aquele que participa com o capital, que vai explorar o negócio independente de ser ou não o proprietário da terra, né? Porque a gente sabe que ocorre muito, né? Por vezes a gente tem uma figura que tem o dinheiro, só que ele não entende nada de negócio, né? E tem o cara que é o empresário, aquele o, o que entende do negócio, né? Então que ele faz as coisas acontecerem, né? Então a gente tem cada bom que quando a gente tem a pessoa que tem dinheiro e tem essa capacidade empreendedora de estar movimentando as coisas, né? Mas por vezes isso pode não acontecer. Então, o empresário nesse caso é aquele que vai participar apenas com o dinheiro, né? E vai estar explorando o negócio, mesmo não sendo proprietário da terra. E aí a gente vai ver mais adiante como que isso se coloca, né? Então, com essas duas combinações, né, a gente vai ter diferentes formas aí de associação na exploração agropecuária. Tá? Então, a gente tem o investidor agropecuário com a propriedade da terra. Tá?
Então, esse investidor é aquele cara que eu tinha comentado, que ele entende do negócio e ele tem o dinheiro, tá? Ele é o proprietário da terra, tem dinheiro e é um baita de um empreendedor. Então, ele é o detentor do capital fundiário de exercício e ele mesmo vai estar administrando o seu negócio, tá? Então, basicamente, na pequena propriedade rural, aí acaba sendo desculpa, o que mais acontece, né? A gente tem um outro conceito, que é o da parceria, né? Então, quando o proprietário participa com o capital fundiário e de exercício, mas ele não administra o empreendimento, sendo necessário associar-se a terceiros na forma de parceria, pode ser a meia, a terça parte, a quarta parte, né? Então, essa modalidade é semelhante a uma sociedade de capital e indústria em que há duas espécies de sócios, né? Então, o capitalista, que é o proprietário, que vai entrar com capital e com a gerência do negócio, né? E o de trabalho, que é o parceiro que vai entrar com a execução do trabalho, né? Então, quando tem aquela figura que tem o dinheiro e tem os meios, só que ele não sabe tocar o negócio, né? Então, ele faz um programa de parceria para gerenciar não somente o capital fundiário, mas o capital do exercício também, né? Então, e à medida que ele realiza essa gestão, essa administração, né, do negócio, ele acaba ficando com uma parte dos resultados, né? Outro conceito, tá? O arrendamento. Então, quando o proprietário da terra aluga o capital fundiário, né, por determinado período, tá? Uma pessoa que queira ou plantar ou criar alguma coisa, né? Então, isso a gente chama de sistema de arrendamento. Então, isso é formalizado um contrato, né? Isso é bem importante, tá, pessoal? Principalmente se o cara costuma utilizar aquela terra já há um bom tempo, né? A gente sabe que a partir de 5 anos, se o cara usa aquela terra e faz manutenção dela, enfim, e a gente não tem um contrato de arrendamento, a pessoa pode, inclusive, o termo que se utiliza, Deus o capião, e entrar na justiça e requerer a posse daquela terra, né? Então, fiquem sabendo que isso é uma coisa que até um pouco tempo atrás aí acontecia bastante, né? Do pessoal acabar se apropriando aí de terras particulares através desse método, né? Então, mas por isso que é importante a gente ter, então, um contrato, né, de arrendamento com prazo, condições estabelecidos, né? Inclusive com as condições de pagamento, né, do valor combinado, que isso é bem semelhante aí a um aluguel, tá? Seria um aluguel que é pago pela utilização da terra, né? Então, o cara tem lá 2, 3 hectares de terra que não está utilizando e eu resolvo alugar aquela terra, tá? Arrendar aquela terra para que eu comece a plantar, tá? Então, eu pago um valor de aluguel para ele e acaba explorando. E pode ser esse aluguel, daqui a um pouco eu planto fumo, eu digo que não, o valor lá do pagamento do aluguel vai ser de acordo com tantas arrobas de fumo, né? Tantos quilos de fumo, né? Então, essas condições lá vão estar especificado no contrato, né? A questão do comodato, né? Então, é um empréstimo sem remuneração, tá? Então, o comodato é quando alguém cede alguma coisa para nós de graça, né? Então, o cara simplesmente empresta lá a terra para a gente estar plantando alguma coisa ou criando algum tipo de animal, né? Então, o comodato é quando envolve um empréstimo que a gente não tem uma remuneração específica, né?
mas a forma de contrato é semelhante ao arrendamento, tá? Então, prazos, condições, a especificação bem clara, né, que não vai ser cobrado por aquela utilização, assim como a forma que essa propriedade deve ser entregue posteriormente, né? A questão do condomínio, tá? É a propriedade em comum, ou a propriedade, né, em que os condôminos proprietários, aqueles os donos, né, compartilham dos riscos e dos resultados, da mesma forma que a parceria na proporção da parte que lhes cabe no condomínio, né? Então, essa questão do condomínio, tá, pessoal? Ainda é comum a gente tá encontrando também, principalmente agora onde a gente tem uma expansão, um avanço aí da cidade para o interior, né? Então, a questão da urbanização, né? Essa questão de condomínio, por vezes, ela acaba vindo à tona, né? Quando o pessoal começa a desmembrar os terrenos e querer vender uma determinada parte, né? Quando se sabe que naquela propriedade a gente tem herdeiros, né? Então acabam que aqueles lotes ali eles acabam ficando como condomínios ou escriturados, né? Então isso por vezes pode tornar bem complexo aí essa gestão dessas propriedades ali, né? Mas eu quero dizer para vocês que a questão do condomínio, então isso é bem semelhante, não sei quem já morou em apartamento aí sabe que tem a taxa de condomínio lá que é pago para administrar aquelas despesas do prédio, as manutenções, enfim, tudo que acontece, né? Então, essa área de terras é uma propriedade em comum, né, que tem vários donos, então os riscos e os resultados, no caso de exercerem uma atividade econômica agrícola, né, eles acabam sendo de acordo com a proporção que cabe para cada um deles. Tá? Passado a questão daqueles aspectos relacionados a parte dos tipos de empresa, né, e dos tipos de formalização lá das atividades econômicas, a gente entra na parte da pecuária agora, né? Então, como a gente viu, né, é uma das onde faz parte a criação dos bovinos, né, que é em questão de valor econômico é uma das mais representativas, né? Então, a pecuária, a arte de criar e tratar gado, né? Que geralmente criados no campo para serviço de lavoura, consumo doméstico ou para fins industriais, tá? Para fins de lavoura, tá? Hoje, basicamente, é raro a gente ver o pessoal que utiliza aí os bois de canga lá, né, para estar realizando algum serviço. Praticamente os nossos agricultores hoje eles estão ricos, porque todo mundo quase tem um trator em casa hoje, né? Então tem um trator para realizar a, a sua atividade, né? Seja para corrigir o solo, para estar realizando a manutenção dele, então, ou para puxar a carroça, né? Enfim, o trator basicamente ele tá, então, seja o proprietário da, da fazenda lá, das falhas de terras, ou então eles também têm um sistema de parceria, onde, por vezes, uma determinada cooperativa ou alguém tem um trator, eles compartilham esses custos e eles acabam utilizando, né? Por vezes acontece isso. Então, para serviços de lavoura, né, reduziu bastante essa utilização aí dos animais, né? Mas é para consumo doméstico mesmo, para fins industriais, né? Sistema de produção, tá, dos bovinos, a gente chama de manejo, né? E ele pode ser dividido em extensivo,
intensivo e intensivo. O sistema intensivo, os animais são mantidos em pastos aí, tá? Basicamente nativos e dependem exclusivamente aí dos recursos naturais. Então não é feito nada de especial nessa área de terras, né? Porque a gente não tem uma quantidade tão grande de animais, tá? Não tem esse planejamento adequado e o manejo sanitário. O que quer dizer o manejo sanitário? É como se fosse a nossa caderneta de vacinação. A gente tem uma caderneta de vacinação oficial lá dos animais que eles precisam seguir, né? Então, esse controle é feito aí pelas prefeituras, inclusive, né? Para controle de vacinação dos animais, onde o pessoal da vigilância sanitária, né? Vai estar acompanhando, né? Então, anualmente, o cara tem que pegar lá e dar uma conferida na sua caderneta de vacinação, tá? Um sistema que utiliza a área basicamente recém-desbravada, quer dizer, que o cara abre uma propriedade lá, ele vai estar utilizando. E a produção de forrageiras, né, exerce forte influência sobre os recursos naturais. Então, são basicamente aí aqueles locais onde o pessoal acaba criando os animais para consumo próprio, ali dentro da sua fazenda. Sempre vai ter lá uma meia dúzia de cabeças de gado lá para o seu sustento e, eventualmente, tá tirando um extra lá com a comercialização desses animais, tá? O sistema semi-intensivo, né, ele já tem um método mais aperfeiçoado, tá? Só que como é mais aperfeiçoado e devido ao grande volume aí que se tem dos animais também, então é necessário a implantação de pastagem, então, para conseguir fazer a alimentação desses animais, tá? Então, o que a gente também tem são áreas cercadas aí, onde a gente faz o manejo de um animal para um determinado local, onde ele vai consumindo aquela pastagem, depois a gente transpõe ele para outro local, e dessa forma a gente consiga estar gerindo, né, a quantidade de pastagens aí para a alimentação desses bichos, né? Então, como é um sistema mais evoluído, então esse acompanhamento zootécnico aí do rebanho, que é esse controle de vacinação, de peso, de pragas lá dos animais, né? A questão também do trato das pastagens é bem mais evoluído também. Então, se vê lá que o bicho está precisando de uma vitamina, então tem um adubo lá e alguma coisa corretiva, tá? Para que esses bichos consigam se alimentar de uma forma mais que consiga ter em relação ao aspecto nutricional do bicho seja mais evoluído, né? E a questão da profilaxia, né? Que é a rigidez dos animais, rigidez que eu falo é na questão do trato das vacinas lá oficiais, elas acabam tendo algumas vacinas além daquelas da pessoa que cria só para o seu consumo próprio, né? Então ela tem um acompanhamento além, porque já nesse ponto aí no sistema semi-intensivo a gente já acaba criando para venda externa, comercialização, né? E o sistema intensivo, tá? São esse pessoal que cria gado para vender, basicamente para os abatedouros, né? Então, o aumento da população, a gente vai diminuindo o tamanho das áreas úteis, né? Porque a pecuária, ela demanda uma grande quantidade, tá? De área de terras para que a gente consiga tá expandindo, né, essa capacidade produtiva. Então, a gente teve, inclusive, uma frente que foi avançando, né? Então, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, né?
subindo com essa criação de gado, tá? Essa produção, porque demanda uma grande quantidade de área de terras, né? Então, coube uma adequação com relação à forma de criação dos animais. Por isso que a gente utiliza o termo intensivo, né? Para aumento da produtividade e rentabilidade da atividade, né? Para que se consiga ganhar mais, mexendo na questão do custo, né? Potencializando esses resultados, né? Então, grande emprego de tecnologia e assistência técnica específica aí, né? Sejam lá de veterinários, dos nutricionistas lá, dos bichos, né? Tudo que se consiga extrair o máximo possível, né? Então, as medidas aí fundamentais para isso, né? Formação adequada de pastagem, né? Então, da artificial com as forrageiras lá adequadas da região, né? Realizando rodízios de tal forma que essa alimentação seja constante e eficiente, né? Para engorde dos bichos. Questão da melhoria na alimentação, aí entra algumas proteínas lá com ração, sal mineral, né? Entra a questão da suplementação, tá? E do confinamento, então esses animais eles acabam não circulando tanto, ou seja, isso como a gente, né? Então isso auxilia no processo de engorde desses bichos, né? E na questão dos aspectos higiênicos sanitária, né? Reduzindo essa distância, então, entre onde a casinha dos bichos lá, o estábulo, né? E o rebanho, onde eles estão. Então, essa circulação de forma intensiva, eles acabam ficando confinados, e a introdução de novas raças produtivas, né? De acordo com a região, em substituição ao rebanho nativo. Então, aqueles que, de tal forma, consigam se adequar melhor a determinada região e consigam potencializar os resultados, né? Eu acho que eu fui rápido, tá, pessoal, demais, mas eu queria passar para vocês esses conceitos e eu quero que vocês ainda tenham tempo, hoje ainda, tá? Quem não conseguir fazer hoje, eu peço que vocês tentem durante a semana, tá? É importante para a gente chegar na semana que vem. Eu vou estar explicando o trabalho para vocês semana que vem, tá? Então a gente vai acessar juntos aqui o virtual e eu vou estar explicando para vocês como que vocês devem proceder, tá? Com a realização da atividade, tá? E agora eu vou pedir que vocês deem uma olhada. Ó. Basicamente são esses exercícios de verificação. Eu coloquei na ferramenta do Google Formulário lá para vocês praticarem. Atividade agrícola, atividade zootécnica, agroindustrial, atividade pecuária, atividade de maior importância economicamente, contabilidade agropecuária, contabilidade rural, empresa agropecuária, fixação do ano agrícola, atividade agrícola com diversas culturas, qual será a base do ano agrícola, tá? Então, basicamente, são esses conceitos aí que tem lá, e eu peço que vocês acessem o material, deem uma olhada com calma, e se conseguir fazer hoje, melhor. Por isso que eu tentei correr um pouquinho para que vocês já comecem. Deem uma lida com calma no material de novo e tentem já realizar, porque agora vocês estão quentinhos, né? Com o que eu comentei com vocês, vocês já consigam praticar, que vocês conseguem gravar, tá? Não é exercício de verificação, então vocês podem fazer, assim que vocês terminar lá o formulário, vocês vão receber no e-mail o retorno daquelas respostas corretas ou não, e aí vocês já vão estar gravando lá, linkando, se vocês conseguiram entender, tá? Aquilo que a gente trabalhou. Tá bem? Alguma dúvida, algum questionamento até aqui? Hoje eu quase não dei papo para vocês, né? Certo? Ana, Gina, Alice,
Josué, Ciane, Vivian? Tudo certo, professor. Tudo Questões certo. resolvidas. Duas Já tá etapas. pronto? Tudo certo. Eu já fiz. Ah, legal. Então, já olhou que eu acabei postando. Eu postei ontem, eu acho, de tardezinha, talvez alguém já tenha acessado. Eu fiz hoje de tardezinha. Oh, legal. Acertou todas? Não, errei duas. Tá Viu, bem, ó? mas E agora, de repente, ela acerta aquelas duas. isso, Tem a ver. mas tá bem. Então agora é com vocês aí, tá? Qualquer coisa eu fico à disposição. Semana que vem a gente vai ter uma atividade bem legal com relação ao conteúdo também. Tá bom? Tá certo, pessoal? Boa Certo. noite. Boa noite aí para vocês Boa e fico à disposição. Se alguém Boa noite. precisar, Boa tá? noite. Vou estar online. Tá? Abração aí. Tchau, tchau.